Eu gostaria então de começar tratando sobre a questão do PIS/COFINS de incidência monofásica. Ocorre que a sistemática associada ao PIS/COFINS monofásico impôs uma burocracia, impôs uma complexidade que por vezes faz com que o microempresário, aquele que está recolhendo a sua tributação no Simples Nacional, recolha em duplicidade essas contribuições. Eu explico. O microempresário que adquire de uma empresa, por exemplo, de uma indústria farmacêutica, produtos submetidos ao regime de incidência monofásica, ele já pagou esses tributos, ele já pagou o PIS e COFINS de forma antecipada na indústria. A sistemática estabelecida, então, foi que, ao revender esses produtos, esse microempresário indique no programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, o PGDAS, ele indique que ele já sofreu essa tributação. O programa gerador, então, automaticamente faria a segregação dessa receita, não fazendo incidir sobre ela os percentuais de PIS e COFINS devidos pela empresa do Simples. O fato, no entanto, é que muitos microempresários não se dão conta desta incidência que se deu na indústria e recolhem novamente o PIS e COFINS sobre essa venda. O que deve ser feito nessas situações? O microempresário, evidentemente, ele tem direito a restituir esses valores. E essa restituição, ela pode se dar, inclusive, de forma retroativa nos últimos 5 anos. O microempresário, então, que suspeite que isso tenha acontecido, deve fazer uma verificação ao longo dos últimos 5 anos, deve pegar a documentação pertinente ao Simples Nacional e conferir se durante esse período ele realizou vendas de mercadorias sujeitas ao PIS/COFINS monofásico. Identificado essas vendas, esse pedido de restituição pode ser feito diretamente à Receita Federal do Brasil. Outra situação de complexidade que provoca dúvidas e erros no microempresário diz respeito ao ICMS substituição tributária. Neste caso, o microempresário ele pode ser atingido de 2 formas. Se ele for um microempresário, uma microindústria, por exemplo, sujeita à substituição tributária, ele irá recolher o ICMS próprio na condição de substituto tributário e também o ICMS do substituído, ou seja, o ICMS que seria pago pelo seu cliente. Nessa hipótese, este microempresário substituto tributário, ele irá recolher o próprio ICMS, o ICMS decorrente da sua venda, dentro do regime do Simples Nacional. Porém, irá realizar o cálculo do ICMS substituição, ou seja, o ICMS da pessoa seguinte, da empresa seguinte que irá adquirir essa mercadoria, dentro dos parâmetros de cálculo fixados pela Secretaria de Estado da Fazenda. Situação diferente diz respeito ao microempresário que é simplesmente substituído, ou seja, ele já adquiriu uma mercadoria em que o ICMS dele foi cobrado de forma antecipada. Nesta situação, a venda deste contribuinte, a venda deste microempresário, será feita sem a incidência do ICMS substituição. Vejam então que eu tenho 2 situações. A do microempresário que é substituto tributário e que, portanto, vai pagar o ICMS próprio de substituto tributário, segundo parâmetros do Simples Nacional, e também irá incluir no preço o ICMS substituição, aquele que seria devido pelo adquirente da sua mercadoria. Seguindo, então, neste caso, parâmetros da Secretaria de Estado da Fazenda. A segunda hipótese diz respeito ao microempresário que é apenas o substituído. Ou seja, ele adquire a mercadoria e o ICMS que ele deveria recolher já foi recolhido de forma antecipada pelo substituto. Neste caso, a venda é feita sem nova incidência de ICMS. E o microempresário, portanto, deve estar atento a essas 2 situações para que não faça o recolhimento em duplicidade do imposto devido ao Estado. Os empresários, inclusive da micro e da pequena empresa, devem tomar muito cuidado no que diz respeito à recuperação de créditos tributários. É verdade que há muitos pagamentos que são feitos a maior e é um direito do contribuinte, quando faz o pagamento a maior ou um pagamento indevido,
postular sua restituição ou mesmo a compensação ou ressarcimento perante a Receita Federal. Todavia, hoje se depara com vários serviços que são oferecidos propondo recuperação de créditos tributários e nem todos são realmente legítimos e legais. Muito se oferece pagamento com títulos públicos, pagamento com créditos de terceiros, uma parafernália de possibilidades, ou melhor, de supostas possibilidades de redução da carga tributária. Muito cuidado com essas propostas. Muito realmente é sério e pode-se recuperar tributos pagos a maior ou indevidamente. Mas muitas vezes se propõe também a recuperação ou pagamento de tributos de uma forma ilegal e que a Receita Federal vai glosar, vai alterar, vai recusar esse tipo de pagamento que pode gerar, além de dever de pagar o imposto em atraso, multas de até 150%, além de representação criminal, exclusão em CADIM, impossibilidade de obter certidões negativas. Portanto, a orientação da Receita Federal, e ela tem feito já um trabalho de orientação, há inclusive no próprio site da Fazenda, uma cartilha que trata sobre os cuidados na recuperação de créditos tributários. O contribuinte tem que estar sempre muito atento para que possa fazer essa recuperação de crédito tributário, que o crédito seja próprio, da própria empresa. A Receita Federal não admite o pagamento ou compensação de créditos tributários de terceiros. Essa seção não é reconhecida, não tem amparo legal. Que o valor do crédito seja líquido e certo, ou seja, o valor seja exato e possa ser determinado através de documentos fiscais hábeis que realmente existe aquele crédito. Quando diz respeito a uma decisão judicial, só admitem a compensação, a recuperação com decisões judiciais transitadas em julgados e após a habilitação desse crédito junto ao site da Receita Federal do Brasil. Por fim, tem que ser sempre uma compensação entre tributos administrados pela própria Receita Federal, créditos de terceiro, tributos de outros órgãos públicos não podem ser utilizados para pagamento ou recuperação tributária. Muito cuidado, portanto, contribuinte. É importante pagar o que é devido. Não tem que pagar nem mais, nem menos. Recuperar o que foi pago indevidamente. Apurar os créditos possíveis de recuperação. Mas, mais uma vez, a orientação que é dada, principalmente pela Receita Federal, não admitam cessão de créditos de terceiros. Títulos públicos só em questões absolutamente específicas, como o caso de títulos da dívida agrária. O crédito tem que ser líquido e certo e amparado em documentos legais e legítimos. Isso é fundamental para que se mantenha a regularidade. Aquilo que pode parecer uma pequena economia de 25%, 30%, pode lhe gerar um prejuízo de mais de 200%, além do comprometimento do patrimônio pessoal do empresário e de uma representação criminal.